Rapaz, amados, é um prazer estar aqui com você novamente, podendo estudar a vida de Jesus através das Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16, onde nós vamos meditar dos versículos 1 ao versículo 24, dando sequência, ao nosso estudo sobre a vida de Jesus. Então, olha só, diz assim, Jesus discursando: Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e me vereis. Então disse alguns dos seus discípulos, disseram uns aos outros: Que venha a ser isto que nos diz, um pouco e não mais me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me verei mais, e outra vez um pouco e não me vereis. Em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra mais da aflição, pelo prazer que tem de ver ter nascido ao mundo um homem. Assim também, agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Na verdade, naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi, recebereis, para que a vossa alegria seja completa. À luz desse texto, é importante que nós entendamos o seguinte, que Jesus ele está conversando com seus discípulos, com seus apóstolos, e ele está prestes a morrer e a ser crucificado. Então o que acontece aqui é assim, Jesus, no início aqui, ele anuncia, ele adverte sobre uma possível perseguição. Então o que acontece? Ele diz o seguinte, olha, vocês serão expulsos das sinagogas, e mais, as pessoas vão julgar que, prendendo vocês, matando vocês, eles vão julgar estar fazendo o bem para Deus, cultuando a Deus, porque na verdade Jesus fala que eles não me conhecem, nem o Pai e nem a Ele. Então, Jesus ele continua falando o seguinte, olha, mas, quando
quando vier, olha que lindo, quando vier o Espírito Santo de Deus, por que assim quando vier? Porque Jesus está falando que ele tem que ir, ele tem que cumprir a missão dele, e ele tem que cumprir a missão dele, e ele volta depois, olha que lindo, né? E aí, nesse intervalo, antes da volta de Jesus Cristo, que é interessante, que nós viemos a estudar, ele falou o seguinte, olha, o Espírito Santo de Deus, o Consolador, virá. Então, olha o mistério aqui resolvido. Então, quando o Espírito Santo vier, que quando Jesus subiria, depois da ressurreição dele, né? Ele ia para o céu, o Espírito Santo, nós vamos estudar isso no livro de Atos. Ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos que aprender que a obra do Espírito Santo é convencer o homem. Então nós não temos que ficar brigando, você tem que se converter para minha religião, nem para outra religião. Não. A obra de convencimento é do Espírito Santo de Deus. Você tem que se convencer, se converter dos seus maus caminhos, vamos dizer assim, e se converter ao cristianismo. Por quê? Porque Jesus fala o seguinte, olha, que ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Nós já lemos isso aqui. E aí ele vai continuando falando, ele fala muito interessante, que você entenda, que ele fala, quando ele vier, quem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence. Nós temos que viver a prática, e praticar os mandamentos, para que as pessoas reconheçam que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Isso que ele falou. Né? Que você será reconhecido como filho dele se você fizer o que ele manda. Isso é interessante, então, como nós já estudamos. Então, o Espírito Santo é que convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. É importante isso aí. E aí, Jesus fala o seguinte, que quando você pedir alguma coisa ao Pai em nome dele, ele vai conceder. Para quê? Para que a sua alegria seja completa. Então esse capítulo 16, essa primeira parte que nós estudamos, é muito importante que você saiba isso. Que qual é a missão do Consolador, qual é a obra do Espírito Santo de Deus? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E nós já lemos no capítulo 14 que ele viria e habitaria em nós. Então ele vai encontrar morada em nosso coração. E dele, Jesus Cristo, o Pai, é tudo habitando no nosso coração, para que nós possamos poder caminhar na presença de Deus e buscar sempre a presença de Deus, para que nós possamos agir corretamente e sermos bons cristãos. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Vamos continuar estudando a vida de Jesus, continuar estudando muitas coisas escritas na palavra de Deus, para que nós possamos crescer e sermos dependentes cada vez mais de Deus em nossas vidas. Um beijo para você, continue com Deus. Lembre-se, o Espírito Santo habita no seu coração, ele quer habitar no seu coração, para que nós possamos caminhar juntos por um caminho seguro e reto junto com Deus. Um beijo para você e até a próxima aula. Tchau!